Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ter mais uma live. A live de hoje vai ser sobre a psicanálise. Perdão, psicanálise nada. A live de hoje vai ser sobre a esquizoanálise. Vamos estar começando agora. Estou colocando um comentário aqui fixo para saber, para quem for entrando. Então, estou só ajeitando aqui para podermos começar. Já estamos ao vivo. Seja bem-vindo, Léo. Fá também. Só um segundinho. Vamos aguardar aqui o André entrar, para ele poder começar a live aqui comigo. Vou ajeitar aqui minha câmera. Sejam muito bem-vindos. Olha o André aí, acabou de chegar. Deixa eu ver se minha luz tá boa, né? Me ouvindo, André? Tô te ouvindo. Tá, como é que o som tá saindo? Tá me ouvindo Ah, bem? só que vai dar um retorno aqui para mim. Calma aí, me dá só um segundinho. Tô um pouco baixo. Peraí. Calma aí. Melhorou. Vou ter que botar um. Sei que o teu som tá saindo para mim aqui pelo celular. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá saindo bem? Tô te ouvindo. Deixa eu aumentar aqui. Deu um problema aqui, pessoal. Não sei. A gente foi fazer o teste, ele deu tudo certo agora. Só fazer isso. Tá tudo certo? Tá me ouvindo bem? Não, André, tá ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Eu não tô te ouvindo por aqui. Não sei por que ele não tá funcionando aqui pelo Não. fone. Não, tá Eu, funcionando. Foi. eu já fiz algumas lives e aboli o fone de ouvido. Porque o microfone do celular é bom se tiver num ambiente mais silencioso, o que não é o caso aqui. Pode ser que os cachorros comecem a latir, mas faz parte da interferência. Então Como é vamos que a lá. gente faz? Vou começar apresentando um pouco o projeto, só para quem está chegando, que não conhece ainda, poder entender o que, que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, na verdade, essas lives que eu venho fazendo são lives para poder apresentar diversas linhas de terapia, né? Quando os clientes chegam até o nosso consultório, muitas vezes eles não sabem que existem várias linhas, né? Eles só vão atrás de algum terapeuta, algum psicólogo, porque estão precisando, mas de Sim. repente já ouviram falar de psicanálise, do Freud e tal, mas fora isso eles não conhecem muito, né? E aí esse projeto ele acabou surgindo um pouco disso, né? Ele começou a acontecer no ano passado, por volta aí do dia do psicólogo, me pediram para fazer um vídeo e tal, e a partir disso que eu tive essa ideia. Quando eu comecei a falar do meu trabalho, o que, que eu fazia e tal, falei, pô, seria legal se todo mundo pudesse falar um pouco como é que atua, como é que trabalha, e aí como a gente é da área, a gente Sim. acaba conhecendo, né, assim, diversos psicólogos em várias linhas de terapia, e é uma forma de poder estar trazendo um pouco aqui, né, para o público mais leigo, né, para esses clientes que chegam para a gente no consultório, né, que não conhecem. Então, por exemplo, diferente da linha do André, né, eu atuo com a Gestalt terapia. O André, ele vai falar hoje para a gente sobre a esquizoanálise. Então, como é que não tinha fixado aqui o comentário? Foi. E aí,
esse projeto, então, ele vem no encontro, né, de poder trazer um pouco assim mais de informação para quem não tem mesmo conhecimento de psicologia e nem tem conhecimento, né, sobre as diversas linhas teóricas, quais são as especificidades de cada uma, o que, que você pode acabar encontrando quando você faz determinada, né, assim, terapia com determinada linha, Sim. quais são as que existem, né, e aí nessa a gente já apresentou algumas, já falamos, por exemplo, de a psicanálise dentro da linha lacaniana, com o João, que está aqui assistindo a gente, falamos também já da terapia haitiana, pegamos Sim. uma linha um pouco diferente, que é a musicoterapia, e aí agora a gente vai falar um pouco sobre a esquizoanálise. Imagino que muitas pessoas nunca ouviram sequer esse nome, né? Assim, de repente nunca ouviram falar da esquizoanálise. Uhum. Aí, André, só para o pessoal saber quem está aqui com a gente vai ficar mais ou menos 1 hora aí ao vivo, Uhum. e eu estou controlando aqui o tempo, a gente já está mais ou menos em 6 minutos. Sejam todos muito bem-vindos, Sim. espero que vocês possam aproveitar de montão. O André é um colega lá da UF, né, quando eu entrei na faculdade, já era bem próximo, A Ellen. e hoje ele é super atuante aí na esquizoanálise, está dentro de um grupo de formação, ele vai poder falar um pouquinho para vocês. Então, eu trouxe o André aqui com bastante carinho para poder falar dessa abordagem. E aí eu queria fazer o seguinte, eu vou pedir para você se apresentar um pouco, né, falar de você, da sua trajetória, como é que você chegou aí até aí. Aí depois a gente vai Sim. falar um pouco sobre o esquizo, né? Então, o que que é esquizo, a esquizoanálise, que se diz uma terapia transdisciplinar. Como é que é isso? Como é que funciona? O que que dá para Uhum. esperar, né, numa terapia com alguém de esquizoanálise? O que que aconteceria dentro da sala, né, no setting terapêutico, quando você procura a esquizoanálise? E aí a gente vai Sim. batendo um papo sobre a esquizoanálise, e aí no final a gente responde, né? Assim, abre para perguntas para aqueles que quiserem fazer alguma pergunta para o André ou para mim. Aí eu já vou Uhum. até orientar vocês. Não sei se vocês estão vendo ali embaixo onde está escrito assim, adicionar comentário. Aí logo do lado tem como se fosse uma bolinha com ponto de interrogação. Aí eu vou pedir só para vocês fazerem as perguntas nessa bolinha com ponto de interrogação. Então clica ali primeiro e aí depois faz a pergunta, que aí ela fica salva aqui para a gente. Eu vou tentar anotar se vocês escreverem no chat, mas se entrar muita gente, aí eu acabo não conseguindo ver todas as perguntas por ali. Então, quando vocês tiverem alguma pergunta para fazer, e não quiser esquecer, já clica ali na bolinha com ponto de interrogação, deixa ela lá, que aí ela fica salva e eu consigo ver todas por aqui. Se tiver alguma que tenha a ver com aquele assunto que a gente está falando na hora, eu vou puxando elas, senão a gente deixa para o final e aí no final ele vai respondendo. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. André, se apresenta um pouco aí para a gente, por favor. Tá Fala bom. de você. Vamos lá, então. Então, eu agradeço o convite, né? Primeiro, boa noite a todos e a todas, né? Eu agradeço o convite do Jean Lu, esse amigo, né, de longa data, de UF. Sim, Agradeço também quem está nos assistindo de forma síncrona e assíncrona, né? Vai ficar no IGTV, né? E que bom, né, Jean-Lu, que a gente conhece psicólogos de várias linhas, né? Que a gente não está fechado na caixinha das nossas escolinhas, né? Bem, meu nome é André Rossi, eu sou psicólogo, doutor em psicologia pela Universidade Federal Fluminense, né? E atualmente eu trabalho com esquizoanálise, né? Esquizoanálise na clínica e em pesquisa, e também sou coordenador, professor e supervisor da formação livre de esquizoanálise, perspectiva transdisciplinar da clínica, que atualmente funciona totalmente online, né? Enfim, não sei o que eu posso dizer mais sobre mim, mas eu tinha pensado em falar um pouco de esquizoanálise, né? Apresentar 5, 10 minutos no máximo, assim, para as pessoas que nunca faz ouviram um falar, favor, né? André. Ah, Porque, assim como as pessoas não conhecem, eu acho que, de repente, essa live ela pode ser muito legal também, até para quem está ou pensando em fazer psicologia, ou até para quem já está uhum, fazendo psicologia e, de repente, ainda não conhece todas as linhas, enfim, não tem a menor ideia. Porque é um percurso, né? Até a gente acabar escolhendo alguma linha de terapia, se identificar com alguma e seguir nessa linha. Depois acabam vindo outras influências, mas, né, assim, você tem sim, uma linha ali de base que vai te norteando, né? sim. O Como é que você nosso, chegou até o nosso Esquizo? público é Conta pra gente um psicólogo. pouco, assim, conta a sua trajetória, né? Assim, como é que
como é que foi esse caminho, por que que você chegou até ela, porque eu acho que vai falar um pouco do que é a Esquizo, né? Então, assim, de como é que você era, é a visão de homem da Esquizo, o que que ela tem de diferente, o que que te atraiu, né? O que que te levou até ela, acho que é legal. Sim. Tá, então, vou começar pela primeira pergunta, né? Estou entendendo que nosso público é um público, embora eu esteja vendo vários amigos aí, é um público, o programa, né? O tipo de, você está direcionando para público leigo e para psicólogos, né? Bem, a faculdade de psicologia tem 5 anos, geralmente ela tem um estágio, né, no final. Mas antes disso, os alunos são livres para procurarem, né, estágios e experiências, né? Então, acho que minha primeira influência e que foi determinante para eu começar na esquizoanálise, entender um pouco dessa visão de mundo, né, da esquizoanálise, foi um estágio que eu comecei logo no segundo período da faculdade. Olha só, né? No ano 2000, entrei na faculdade em 99, no ano 2000 eu consegui um estágio porque uma colega de classe, né, tinha o irmão dela, que tinha acabado de se formar, estava como supervisor numa clínica particular. E nessa clínica, que era uma clínica de saúde mental, né, pacientes psicóticos, autistas, né, e com outras síndromes, era estágio em AT. Então a gente fazia, né, muito, né, cru lá no início, no estágio, Fala, André, quando você fala ter, é atendimento acompanhamento. terapêutico, é isso? Isso. É um estágio em O que é o acompanhamento atendimento terapêutico, terapêutico? que é uma prática que iniciou na Argentina e Acompanhamento terapêutico, perdão, falei besteira. a- acompanhamento terapêutico. Acompanhamento terapêutico. Uma prática que começou na Argentina, mas colou muito bem no Brasil, né? Como esse clínico, né, que está ali em loco, né, com o paciente, não necessariamente na rua, mas aonde as questões aparecem. E eu comecei a fazer o trabalho nessa clínica, junto com a equipe, muito jovem, e o grupo de estudos era em esquizoanálise. A gente começava a ler uns textos, que obviamente eu não entendia quase nada, mas intuía, né, algumas coisas que vinham, né, daqueles conceitos inicialmente filosóficos, né? E lá na graduação na UF tinha hegemonicamente, né, as linhas de psicanálise, né, onde eu formei, e sou amplamente influenciado pela psicanálise, mas também o estágio que lá se denominava estágio trans, né, que eu fiquei lá 2 anos e meio fazendo supervisão, atendendo no SPA, e essa experiência no estágio trans consolidou um pouco essa primeira experiência em AP, né, que eu fiz, que teve aquele primeiro grupo de estudo em esquizoanálise. Sim. A partir daí, André, deixa eu te falar, ah, você tá no Wi-Fi, você tá no 4G já? tô no Wi-Fi, tá cortando? Tá dando umas cortadas. Se puder, tenta migrar para o 4G, vê se fica melhor. Para mim está falhando um pouco, acho que deve estar falhando um pouco o pessoal também. Aí na hora que você fala, às vezes dá umas picotadas. Está dando para entender tudo, mas ele está dando aquelas picotadas. De repente, eu acho que se for no 4G vai ficar mais confortável aí para o pessoal poder ouvir. Que é um assunto tão bacana. Aí, né, às vezes acaba atrapalhando um pouco na hora de ouvir ele, né? Ah, agora está bem melhor. Vai lá, pode falar. Bem, e a formação seguiu como, né? Essa primeira experiência, a consolidação do estágio da faculdade, depois o grupo que saiu junto, né, desse estágio, né, ele tomou uma certa, ele construiu, né, para si uma certa autonomia e a gente ficou 9 anos fazendo supervisão juntos autogestiva. Então, esses Então, 9 anos de supervisão, o grupo chamava GT9, né? E esse grupo, e esses 9 anos de supervisão, a gente foi afinando ali a escuta, né, dentro de uma esquizoanálise, né, digamos, e com essas chaves de leitura, né, que são próprias da esquizoanálise e chaves de leitura transdisciplinar também, transdisciplinarmente também, incluindo, né, contemporaneamente o que era necessário para poder entender, né, as subjetividades. vamos lá. Pensa que tem gente que não sabe o que é
a subjetividade, e tem Uhum. gente que também não deve estar fazendo muita ideia do que você fala quando você diz assim, transdisciplinar ou contemporaneamente. Eu ia te Não, pedir, tenta contemporaneamente, explicar um pouquinho. Não, não, sim, contemporaneamente, mas assim, o que que você quer dizer com isso, né? Então, quando sim. você fala assim, transdisciplinar, o que que é essa abordagem, né? Assim, como ela se propõe ser transdisciplinar? O que que ela estuda? Assim, quais são as linhas que entram, né? Sim. Deixa eu. Isso precisa de um. Bem, eu tenho uma veia acadêmica muito grande, então eu vou tentar ser mais simples, embora a academia não seja para ser excludente. Transdisciplinar, contemporâneo, e eu vou tentar explicar isso um pouco melhor. A esquizoanálise é um nome, né, que os autores, né, o Deleuze e Guattari, deram, né, à prática, né? Na verdade, dentre vários nomes, porque eles nomearam de psiquiatria materialista, psicanálise militante, rizomática, estratoanálise, pragmática, micropolítica, nomadologia, ciência das multiplicidades, revolução molecular, metamodelo, cartografia. E tudo isso diz dessa prática. Só que eles resolveram, no último capítulo do Antiédipo, Introdução à Esquizoanálise, destacar esse significante como um que Que nomeia melhor a reforçou prática. melhor. Você está Nomeia falando isso, eu melhor a estou prática. lembrando. Estou lembrando que na Gestalt terapia, até chegar o nome Gestalt terapia, e a escolha do nome também é engraçada, também foram Sim, propostos assim vários nomes, né? Então foi uma reunião onde foram surgindo vários nomes e acabou ficando Gestalt terapia na Gestalt terapia, porque é um nome estranho que chama atenção, ou seja, ia ajudar na divulgação, e ele traz um pouco a noção da Gestalt. Porque, na verdade, sim, a Gestalt terapia ela é bem diferente só da Gestalt. Né? Você não estuda só né, a teoria da Gestalt, né? Os psicólogos da Gestalt é bem mais que isso. Mas aí sim. acabou ficando esse nome e deu um destaque, né? A ponto de, talvez hoje, para quem não é da psicologia, conhecer talvez mais a Gestalt terapia do que a psicologia da Gestalt, vamos dizer assim. Né, acabou que Sim. funcionou, claro, no que ele tinha se proposto. Aí você está falando, né, a escolha desse nome da esquizo, eu lembrei disso. Eu vou jogar aqui uma pergunta na frente, o André, só porque tem a ver com isso que você trouxe. Ó. Sim. A, a Clarice está perguntando o seguinte, né, o que é a esquizoanálise? E aí você está Sim. explicando até de onde está surgindo o nome, né, do Deleuze, do Guattari, de onde surgiu essa referência da esquizoanálise. Foi a escolha, né, desse nome e tal. Acho que você pode ir respondendo já ela junto com isso que você vai estar trazendo. Sim, eu vou chegar na transdisciplinaridade. Né? Por quê? Né? Vamos, então, da década de 70 até hoje. Né? Porque a esquizoanálise, essa prática, ela não é propriamente uma clínica. Né? Quando surge, surge num livro, que é um livro filosófico, né, do Deleuze e Guattari, o Antiédipo. Guattari, um psicanalista militante, né, trabalhador de saúde mental, e Deleuze, um filósofo, professor universitário. E a esquizoanálise, na verdade, né, ela tem alguns precursores. Né? E precursor, a gente não para de achar precursor, não para de colocar só depois pessoas que vieram antes da gente. Então, a esquizoanálise ela tem mais ou menos uns 4 eixos, né, de precursores, autores que vieram antes. Uma primeira linha é uma parte filosófica, né, que a gente pode chamar de filosofia da diferença. Então, eu não acho filosofia da diferença e esquizoanálise seja a mesma coisa. Né? Então, esse fio filosófico, nesse primeiro eixo, seria Heráclito, Hume, Spinoza, Nietzsche, Foucault, Derrida, Deleuze. Então, tem esse arcabouço teórico de uma filosofia da diferença. Né? Freud, a esquizoanálise é uma disputa de uma clínica que é do inconsciente, embora é uma disputa também do sentido do que é ser inconsciente, o Guattari vai falar de inconsciente maquino. 3, marxismo, então é a inclusão de um materialismo histórico, né, e da política nas questões do desejo. E o quarto é a psicoterapia institucional, a socioanálise e o grupalismo. Esses 4 eixos eles juntam e eles vão convergir no que hoje é a esquizoanálise, digamos assim, no Brasil. Então, esse Oi, esquizoanalista...
né? Bastante Oi? coisa, são bastante influências, né? Tem influência aí nessa parte mais econômica, social, vamos dizer assim, tem Sim. influência filosófica, o que mais? Tem influência psicológica, Freud, né, psicanálise. psicanálise, o que mais? E nessa tradição aí da quarta, da psicoterapia institucional, socioanálise e grupalismo, ou seja, a gente pega todo essa tradição de reformas psiquiátricas da Europa, né? Psicoterapia institucional, psiquiatria democrática, ao mesmo tempo, teorias da instituição, né? Teoria de campo do Levin, por exemplo, essa é um precursor comum com a Gestalt, Sim, e no Brasil, grupalismo, porque na Europa eles não trabalhavam com grupos, mas os argentinos nos trouxeram essa tradição grupalista também. tá. E, Acho que ficou legal, André. Assim, dá para dar uma boa introdução. Antes da gente entrar assim no que seria, né, a esquizoanálise, como é que ela funciona enquanto terapia, deixa eu te perguntar uma coisa que aí é até uma curiosidade minha e de repente quem está assistindo aqui pode ter também, né? É, sim, como é que está a esquizoanálise no Brasil hoje, ou sei lá, no cenário mundial? Existe assim alguma, como é que eu posso dizer, alguma instituição internacional ligada à esquizoanálise? Aqui no Brasil, existe alguma regulamentação no sentido de ter uma formação, né, assim, nessa esquizoanálise, alguma coisa que dá um eixo comum? Como é que está essa? Porque eu vi que vocês se chamam, né, formação livre, né? Então, talvez isso queira dizer bastante coisa. Como é que é isso, né? Como é que está a esquizoanálise no Brasil? Você na sabe? verdade, dizer Assim, como, na internacional, no verdade, Brasil? sim, na verdade, dizer como ela está no Brasil, como ela está na América Latina, é dizer como ela está, porque essa apreensão clínica da esquizoanálise tem entradas estéticas, né? Muita gente trabalha com arte, dança, literatura, muita gente trabalha com filosofia, né? Esquizoanálise, mas essa parte clínica, ela é uma criação latino-americana. Ah, Então, tá. você vai encontrar no Brasil, no Uruguai, na Argentina, no Chile, essa, essa prática esquizoanalítica clínica, né? E quando a gente diz clínica, é com pessoas, grupos e instituições, né? Não necessariamente só com pessoas. Ficou-se por muito tempo no Brasil, esse não é um problema dos nossos colegas argentinos e uruguaios, numa certa querela que não podia criar escola porque senão institucionaliza, e ao mesmo tempo todo um desejo das pessoas poderem se agregar, né, e constituir uma comunidade de experiência e de saber, né? Então, assim, a partir Mesma discussão da Gestalt também, né? Porque a Gestalt ela vem de um lugar assim meio de underground, né? Assim, de uma construção crítica, né? E aí Uhum. ela também tinha essa dificuldade com a institucionalização, né? Da própria Gestalt terapia, né? Mas hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma associação brasileira, existe, enfim, diversas instituições internacionais. Mas legal. Ó, surgiram mais duas perguntas. E aí eu acho que de repente pode nortear, só que eu acho que a gente também não pode demorar muito, porque eu já estou vendo que a gente está em 23 minutos da live, só para você ter uma noção. E aí eu vou jogar aqui uma. Tem bastante tempo. Tem, só que aí para eles poderem fazer as perguntas no final, eu imagino que talvez venham algumas perguntas assim diferentes. Sim. A primeira pergunta é essa aqui, ó. Tem alguma referência teórica brasileira? Você falou das referências internacionais, né? Então, Deleuze, Guattari. E no Brasil, como é que está isso aí? Terminar de falar a questão de regulação internacional. Não há, e na verdade não se quer nenhuma Entendi. regulação internacional. É, a proposta que eu faço, né, é que a formação em esquizoanálise ela é transinstitucional. Ela não se faz. Quando alguém funda um grupo mais organizado, uma escola, aquilo é um modelo. Então, nem existe um esquizoanalista igual ao outro. Há intuições, há partilhas, né? Embora esses precursores sejam comuns. Bibliografia e autores, sim, ou seja, que desde da década de 70, né, temos o Gregório Barenblit, né, que sempre escreveu sobre isso, né? Sueli Ronick, que embora se diga psicanalista, amplamente fala sobre isso, né, Esferas da Insurreição. Tem muita produção brasileira, Eduardo Passos, Williana Lousada, eu, Kelly Dias.
O Eduardo Passos e você estão lá na formação, né? Vocês dois tendo essa formação aí que você faz, né? Aqui no... É em Niterói essa formação, quando era presencial, ou ela fica no Rio? No Onde é que ela Rio, era no Rio, na zona sul do Rio. Legal. Bibliografia é fácil de indicar. Acho que a gente pode ir para terapia, porque tem uma pergunta que pergunta assim também. A mesma pessoa, a Raíssa, está perguntando o seguinte: como é que é a clínica da esquizoanálise? Então, acho que isso é legal, assim. Como é que seria um atendimento, né, Sim. no dia a dia da esquizoanálise? Enfim, o que envolve? O que pode se esperar, né, assim, de fazer uma terapia com um esquizoanalista? A esquizoanálise clínica, né, ela trabalha com pessoas, grupos e instituições. E a gente sempre fala que ela trabalha com as forças, dinâmicas de grupo, e etc. Mas e quando é com pessoa, né? Chegou uma pessoa na sua frente, alguém te procura no consultório falando, ó, tô com tal problema, sim, enfim, minha vida não tá boa. Como que é essa terapia? Eu acho que não tem há uma certa fantasia de que haveria técnicas mirabolantes, né? E mesmo assim há muita diferença entre um esquizoanalista e o outro. Muita gente trabalha com técnicas corporais, com técnicas dramáticas, por exemplo, esquizodrama, e O que entendendo seria um que esquizodrama? É, porque a gente isso, ouve falar do psicodrama, né? O que seria a diferença de um psicodrama com um esquizodrama? Isso é um desconhecimento meu também. pois é, o esquizodrama é uma prática criada pelo Gregório Barenblit, né, e um dos centros de formação em esquizoanálise no Brasil é em Belo Horizonte. E o esquizodrama é uma prática de dramatização em grupo, né, que ela tem uma epistemologia convergente que trabalha com Arthur, técnicas do teatro, né? E isso se faz em grupo e tem se feito online também. Legal, Por exemplo, Kelly Dias trabalha com isso, que é minha companheira. legal. Mas a clínica, né? Eu tinha trazido uma certa brincadeira, né? Que no antiédipo eles falam. E as propostas do antiédipo elas são muito jocosas, né? Tem uma parte muito irônica, mas sem deixar de ter uma validade ética, né? Então eles falam que a esquizoanálise tem três tarefas, que é uma tarefa destrutiva, uma tarefa positiva, que é cartográfica, né? Que é quais são suas máquinas desejantes, e uma outra tarefa positiva que é fazer uma conexão entre o individual e o social. Como que é uma... O que é essa tarefa destrutiva? Né? E, ironicamente, eles dizem que é a curetagem do inconsciente, né? Uma certa atividade malévola. Por quê? Em um certo momento, né, na década de 70 eles estavam se deparando com isso, houve uma encaretada geral na história da clínica. Né? Então tinha muito conteúdo, né, muita interpretação. Né? Então você pegou no guarda-chuva, era peru. Sonhou com voar, quer dizer que é liberdade. Fumou maconha na adolescência, é falta de mãe. Não teve É. pai, a família desestruturada. Eu digo, porra, vamos parar com essa palhaçada. Curetagem do inconsciente, assim, limpar. Eles queriam chegar, né, numa certa... Isso é uma certa reforma do pensamento. Eles queriam chegar num certo inconsciente que é produtivo e não é de conteúdo. Eu estou respondendo a pergunta sobre como é que é a clínica, né? Como é que é o Sim, consultório. sim. E isso passa, né, para uma segunda tarefa, que Você falou um é... tema assim, interessante, que depois eu quero voltar quando você parar, que você falou o Sim, termo desejo, né? Então vocês trabalham também com desejo. Aí depois eu quero voltar nisso, a gente pode ir mais para frente, depois eu volto nisso, que é para falar daquela conversa que a gente tinha tido, né, sobre, por exemplo, como é que vocês analisam hoje esse homem nessa sociedade, né, que não, não eu é vou, mais a chegar, eu vou questão chegar aí, biológica, é a disso que eu vou questão falar. perversa e tal. Acho que é super legal trazer isso, porque é um pouco assim o que é a visão de homem para vocês hoje, né? Como é que ela está. Então, eu acho que, na verdade, cada abordagem, né, cada linha teórica, cada tipo de terapia, ela vai ter uma visão de homem, né? E isso é bem É, diferente de um para se outro. ela for um E é legal humanismo, sim, né? Acho que os análises não tem muita visão de homem, não. É mais uma análise das forças, do parcial.
que cria subjetividades e uma certa humanidade, né? Mas ao lado de uma certa máquina produtiva que é global e até o Guattari arrisca falar que é cósmica. Mas eu não vou entrar muito nisso, não, para não ficar muito Haribo, né? Aí eles falam que a tarefa positiva, uma das esquizoanálises, seria encontrar essas máquinas desejantes. E a terceira seria fazer uma conexão entre o individual e o social. Pois bem, como é que é a clínica da esquizoanálise? O paciente te procura, e falando da minha, né? O paciente te procura e ele te traz uma certa questão, né? Problemática que envolve um sofrimento. Envolve um sofrimento e aquilo o excede, né? Faz parte de um campo inconsciente, faz parte de algo que ele não tem controle sobre aquilo. Se, né, a clínica não tem a ver com um conteúdo prévio, né, um significado prévio, né, se a formação clínica não é decorar manual, não é aprender técnica, né, se clínica não é alguém me procurar, eu não consigo dormir, aí eu falo, ok, então vou aplicar técnicas para você consiga dormir, clínica não é isso. Se clínica não é isso, o que eles estão chamando de quais são suas máquinas desejantes, e atualmente a gente fala mais de cartografia, né? Cartografia é produzir um certo mapa no qual essa pessoa está enredada e que inclusive produz essa própria pessoa. E esse mapa ele é povoado de parcialidade e de relações, né? O que se vê ali é pessoas falando de pai, de mãe, de patrão, de dificuldade com pandemia, né? E a partir daí que você constitui um certo mapa, né, colhe certos, vou usar uma palavra que depois a gente pode voltar, signos, né? Você cria um certo mapa, né, dessa produção, dessa existência. Essas máquinas produtivas que você falou, é o que isso aí? O que seriam essas máquinas, né? Máquina é o seguinte, são máquinas abstratas. É porque para sair epistemologicamente da questão do sujeito e objeto, eles vão dizer que o sujeito já é uma maquinação, é um novelo de forças. E o objeto também é um novelo de forças. Então, são máquinas se acoplando a máquinas. Mas são máquinas, não é o meu computador, o meu relógio de pulso. Pode ser. Máquinas é um modelo abstrato de algo que já é um agenciamento, né? Algo que está funcionando a partir de forças. Para poder fugir desse modelo sujeito-objeto. Sujeito-objeto é só uma perspectiva. Bem, aí o que fazer com isso, né? Porque essa pessoa me procurou e esse mapa é constituído. Estou falando em etapa porque isso é para ser um pouco mais didático. E o que a gente faz com isso, né? E a terceira tarefa, que é a segunda tarefa positiva, ela fala que então é pegar essas máquinas e essas linhas, né, que produziram essa pessoa e levá-la o tanto quanto possível, o mais longe possível na linha de fuga e conectar isso a um campo maior, que é um campo social. Como é que faz isso? Na hora de trabalhar com isso, como que faz? O paciente chega, eu já dou uma palestra, fala que é o capitalismo, é culpa do capitalismo. Não. O esquizoanalista não é clínico palestrinha. Já chega da palestra. E aí eu utilizo para poder falar, né, explicar um pouco melhor isso, dois conceitos da análise institucional, que eles chamam de campo de análise e campo de intervenção. Ó a teoria de campo aí de novo, voltando. Sim. Pelo que você está falando, assim, né? Então, vocês ficam muito próximos, né, de uma perspectiva social, né? A questão econômica mundial, vamos dizer assim, né? Esses corpos produzidos, né? A partir desse modelo capitalista, hoje em dia, né? Com essas multinacionais, enfim, todo esses, né? Isso que a gente está vivendo agora, ainda mais agora, né? Na pandemia, mais ainda, né? Que é tudo online, enfim. E isso tudo acaba produzindo esse ser humano aí, esse sujeito, vamos dizer assim, não sei como é, né, essa subjetividade. Sim, pode falar sujeito, vocês trabalham com esse corpo, vamos dizer assim, dentro da terapia, e aí você usou uma palavra que você chamou de linhas de fuga, né? Então, vocês promovem
é, vocês facilitam, vamos dizer assim, que ele acesse essas linhas de fuga, seria isso? Sim, sim. E o que, que são Isso é uma essas forma de linhas de fuga, dizer. né? É em direção ao quê? O que, que seria uma linha de fuga, por exemplo? É, a linha de fuga, ela, bem, seria uma. É porque linha de fuga é uma abstração, né, na verdade. Poderia ser um comportamento, um pensamento, uma outra forma de ver que saia, né, daquele problema, né, daquela situação ali de sofrimento. Mas Um aonde isso dá? escape, né? Seria assim, seria um escape do sofrimento ali. Mas aonde isso dá, né? Isso faz parte do arcabouço filosófico dele. Aonde isso dá? Não tem garantia, porque essa linha pode ser recapturada, né? Pode dar tanto numa existência feliz, ou militante, ou fascista, né? Nada garante que a saída de um território, a fuga sempre de um território, e a constituição de outro, o outro território seja Bom, mais saudável. Mas, é, assim, a intenção clínica é que isso seja acompanhado, né? E não necessariamente provocado e largado. Mas o que eu ia dizer, né, como que se trabalha com o social é o seguinte: se eu não sou um clínico palestrinho e eu estou ali trabalhando com esse social, o campo de intervenção, que é eu e o paciente estar ali na minha frente, é um campo localizado. O mapa e a captação desses signos é totalmente localizado e de acordo com a história do paciente. Então, tem muitos pais, mães, situações de problemas, história de família. Ok, isso está ali. E num certo campo de análise, tem todo esse arcabouço, né, teórico que vem a partir de leitura, vem a partir de discussão, vem a partir de supervisão, e que, numa certa chave de leitura daquele caso, a gente faz essa conexão, né, dessas linhas, né, de constituição daquele território, daquela pessoa, daquele sujeito, com o campo social. E isso liga àquela outra pergunta que você falou de transdisciplinaridade, que é o seguinte: tem todos esses precursores, ok, mas na atualidade, o que é emergente, o que é emergencial e para se usar como chave de leitura para entender a produção de subjetividade? Então, assim como as situações de problemas são multifacetadas e transdisciplinares, ou seja, elas fazem parte de problemas ou conhecimentos que dizem de vários campos de saber. Assim como quem nos chega necessariamente precisando, né, de uma certa chave de leitura que atravessa vários campos de saber, a clínica tem que ter uma perspectiva transdisciplinar. Então, por exemplo, o que nos faz, por exemplo, hoje incluir o que a gente chama de interseccionalidade, né? Os marcadores de raça, classe e gênero nessa chave de leitura, né? Entendendo que não é pegar e amassar o paciente com todo esse saber. Isso fica meio aqui, né? Tipo papagaio aqui no seu ombro, dando uma soprada. Fica um pouco no seu campo, né? Vibrátil, para usar um termo da Sueli. eu fiquei pensando assim, até para poder, assim, não sei se eu estou te cortando, se tiver mais uma coisa que Não, você queira não, falar, mas vai, veio fala. uma pergunta bem interessante do Cris, né? O Cris fez uma pergunta que eu acho que a gente pode pegar por aí. A pergunta do Cris é o seguinte: o que, que é a cura para psicanálise? O que, que é a cura para a esquizoanálise e como seria o final, né, dessa análise na esquizoanálise? Aí eu acho que você pode pegar isso e dar uma ampliada, ô André, para falar um pouco assim, quais são, como é que vocês trabalham? Por exemplo, existe a classificação internacional de doenças, hoje em dia você vê um monte de gente falando, eu sou ansioso, aí tem o CID para ansiedade, os psiquiatras Uhum. adoram mandar pessoas com CID, o plano de saúde só trabalha com isso, né? Então, você já tem todos esses rótulos aí e tal. Sim. E aí, por exemplo, o TCC trabalha muito bem com isso, a Gestalt já não trabalha tanto assim. É, Como é que é para vocês essa questão de sintoma, né? O que, que seria a cura? Como é que é o final dessa análise? Eu acho que aí dá para ter uma sim, ideia um pouco de como é que seria essa clínica, né, da esquizoanálise, eu acho. Como é que você vê a sim, cura? O que, que é a doença? O que, que seria, né, assim, o fim disso? sim. O cura, né? Cura é uma palavra muito forte, né? É como se houvesse, né, um sujeito
final em que está totalmente adaptado ao mundo, né? Bem, a psicanálise ela está dentro dessa tradição crítica ao DSM, né? Essa tradição do DSM e aos diagnósticos, inclusive as estruturas clínicas, né? Atualmente eu vejo que todo esse saber que deu origem ao DSM, aos transtornos, à própria psiquiatria psicodinâmica, as estruturas clínicas nos lacanianos, elas não é que elas são inventadas do nada, elas estão colhendo certos dados da contemporaneidade. E as subjetividades, elas não mudam de uma hora para outra, elas têm uma certa temporalidade de existência. Então, todos esses saberes são interessantes para a gente entender um pouco, né, o que existe no mundo em termos de sofrimento. Embora eu ache que alguns desses diagnósticos, eles menos aferem algo que existe e mais produzem. Por exemplo, déficit de atenção. Peraí, você quer uma criança dócil na escola, que é uma sociedade disciplinar, é uma instituição disciplinar do século XIX, e que é uma pessoa proativa na empresa, e que tem a atenção multifocal, tem alguma coisa errada. Ou você quer, né, uma pessoa dócil e disciplinada, ou você quer uma pessoa, né, ansiosa e capaz de fazer múltiplas associações. Cura, né? Eu entendo que o que se faz ali na sessão juntos, aquilo toma uma certa autonomia para o sujeito ou a pessoa que nos procura, e a alta, a gente tem dito que a alta é com U e não com L. A alta é, perdão, não entendi. Com U. Uma alta, é um autos. Ah, tá. É uma autonomização do processo de conhecimento próprio e de Auto poder. de AUTO, né? De estar. Autos, da constituição de regras próprias. Uhum. E isso é uma tradição um pouco do Kang Lien, né, que é um autor que a gente segue. Então, sendo crítico ao DSM e essa enxurrada de diagnósticos, as pessoas já chegam deprimidos, ansiosos, etc. Bem, a gente entende que a clínica ela não pode... No campo filosófico, a gente pode fazer críticas mais ferrenhas, né? Mas, assim, do ponto de vista do filósofo, do ponto de vista do clínico, o clínico tem que se posicionar, né? Então, não é possível mesmo fazer clínica sem você fazer uma avaliação de se aquilo é normal ou patológico, para usar o termo do Canglione. Aquilo é disfuncional ou não? Aqui está causando sofrimento ou não está? Então, Uhum. clínica tem que ter avaliação. A pessoa tem que se chegar assim, realmente, isso a gente tem que tratar. Então, tem que ter algum tipo de avaliação. Então, eu entendo que clínica tem uma avaliação, mas não necessariamente precisa ter um diagnóstico. Um diagnóstico seja um rótulo. Como é que vocês fazem isso, né? Porque, por exemplo, a gente na Gestalt terapia, a gente faz um diagnóstico processual, né? Por exemplo, nas nossas perguntas e tal, a gente está muito mais interessado, por exemplo, não no porquê, mas no como, no para quê. Né? Então, a gente está mais interessado no processo do que está acontecendo. Inclusive, a gente poderia chegar a dizer, né, assim, que a pessoa ela não é ansiosa, ela está ansiosa. Né? Então, ela pode estar daquela forma naquele momento, né? E isso é situacional, tem a ver com o campo, tem a ver com o que ela está... Mas não é um diagnóstico onde você fecha e aí diz, aquela pessoa é. Né? Assim, e isso faz toda a diferença, né? Faz. Nós comungamos da mesma prática nesse sentido. Ambas as abordagens, elas caminham no sentido de uma autonomização, né? A pessoa ser mais autônoma, dela recuperar, vamos dizer assim, essa potência dela, né? De poder enfrentar e, enfim, de alguma forma, né? O que você chamou de linha de fuga, né? Achar essas fugas, né? Assim, para esse tipo de... E de um certo desdobramento problemático, né? Tipo, a criança tá com problema na escola. Então vamos dar uma Ritalina para ela. Eu tô com problema para dormir. Então vou aplicar uma técnica para você dormir. Não, mas isso está localizado em quê? Você tá... Bem, que empresa é essa? Que sono é esse? Quem é você? Né?
Então tem um certo desdobramento, né, dessa vida, né? Desdobramento cartográfico, né? Eu estou vendo Mas aqui, ah, pode continuar, só para te avisar, a gente está não, em mas a 45 gente está minutos. comungando nesse sentido, né? Sim, A pessoa me procura, nas entrevistas eu dou uma devolutiva, realmente, né? Eu acho que tem um problema aqui que a gente pode trabalhar, isso, aquilo, e em momento nenhum dou nenhuma devolutiva. Ah, você tem uma neurose obsessiva, você realmente está com um transtorno opositor, sei lá do quê. Eu não falo nada desafiador. disso. Isso só fecha o campo, né, do sentido. Tudo isso fica com uma certa chave, né, de leitura aqui atrás e, ao mesmo tempo, somos críticos a isso. Fazemos avaliação e muitos pacientes vão embora e não falam nada do que era, né, do seu ser. Né? Sim. Porque, Mesmo na porque... verdade, essas classificações, no fundo, né, assim, a pessoa não quer saber disso, né, ela está falando de sofrimento, né, ela está falando ali de alguma forma, estar mais potente, ser mais autônomo, poder lidar com aquele sofrimento, saber o que fazer com aquilo, né, assim, Sim, recuperar ali a sua autoestima, qualquer que seja, vamos dizer assim, né, ela não está preocupada em saber se ela é ou não é tal coisa, isso é só uma forma dela poder tentar entender o que está acontecendo com ela, né? Vamos dizer assim, essas sim, classificações são mais que nem você chamou na cartografia, seria como se fossem uns pontos para a pessoa se situar diante daquilo que ela não entende muito, né? sim, sim. Alguns pacientes relatam que depois que recebem um diagnóstico ficam mais tranquilos. Mas isso é um efeito de baixa extração. Assim, é porque aquilo ali ela se agarrou e aquilo deu um conforto, mas isso piora o processo. Porque depois, para desagarrar disso e ter Sim. um sentido mais aberto de existência, aí Deixa eu te já. falar, André, estamos em 46 minutos. Acho que poderia ser legal você dar, assim, trazer alguns exemplos de, sei lá, como é que né, já que você falou que a esquizo, né, ela está, assim, não só no individual, mas também no grupal. Como é que seria, né, um atendimento com esquizo? Sei lá, traz um exemplo assim, sei lá, um atendimento que você fez. Como é que a pessoa pode ser muito diverso, eu sei disso, né? Assim, mas o que a pessoa pode esperar encontrar se ela for fazer terapia, sei lá, com uma pessoa da esquizoanálise? Que ela vai E sei lá, de encontrar? repente uma coisa meio assim curiosa, sei lá, tipo um atendimento bem diferente, mas que está tudo ok para esquizoanálise, né? Que nem a gente estava conversando antes. Então, por exemplo, sei lá, para terapia corporal haitiana existe aquela coisa, ah, não, essa coisa do corpo, né? Assim, durante um tempo muita gente ficou com medo porque tinha essa coisa do ficar pelado e como é que seria isso? Isso existe mesmo? Não existe? Já o psicanalista, né? Aquele que a pessoa deita e fica olhando para o teto e não olha, né? Assim, para o terapeuta. Como é que é para a esquizoanálise? Assim, como é que seria esse tipo de terapia, né? Olha, eu acho que a pessoa que vai fazer uma terapia com esquizoanálise pode encontrar um clínico mais, assim, acho que é aberto, assim, que fala, né, não é mudo, mas não fala mais que o paciente, porque aí tem algo errado. Faz intervenções, dá devolutivas, pode usar algo da própria pessoa, né, mas só se isso está relacionado ao caso, não porque quer falar. E trabalha muito com afeto, porque tem uma dentro dessa teoria, dessa tradição socioanalítica, né, do conceito de implicação, enfim, a gente também buscou muito, pegou essa tradição da contra-transferência para poder trabalhar muito do que o clínico sente tem a ver com a sessão. E isso é uma das partes mais polêmicas, porque ele trabalha com afeto, pode nomear isso ou não, mas simplesmente usar isso como uma certa bússola, né, e fazer intervenção de acordo com esse afeto. Claro que, né, ninguém é tábula rasa para poder bater algo em você e aquilo é só do outro. Né? Isso a gente entende que tem a ver com o campo. Faz sempre a análise da relação e entende que aquilo ali está conectado no mundo. Em geral, se houvesse uma mosquinha observadora que vai entrar na sessão, vai dizer, ué, mas tem uma pessoa sentada de um lado, outra do outro.
Sim, eu trabalho muito com escuta, faço devolutivas, rio bastante. Às vezes, quando tem que ser mais duro, sou. Às vezes, dou uma sacaneada, porque é outra forma de ser um pouco mais incisivo. Quando precisa ter umas práticas mais assim, inusitadas, tipo, dou um chute no pé do paciente para ficar mais esperto. Tem algumas coisas engraçadas. O paciente já entrou em transe na sessão. Não trabalho com hipnose, mas o transe está aí liberado para todo mundo. Aham. Pô, uma coisa que eu fiquei pensando, você falou que assim, como é transdisciplinar, né? Assim, existem pessoas que trabalham sem ser na terapia, né? Mas numa situação, por exemplo, com a arte, com a filosofia, com a A Kelly poética, está né? me lembrando de uma coisa que legal. Uhum. E também a Dias Vieira aqui, Kelly, ela falou da questão de atender na rua, né? Sim, Mas eu fiquei pensando assim, vocês também fazem uso, por exemplo, você falou do esquizodrama, né? Existem aqui, né, outras situações onde você, por exemplo, usa, sei lá, textos de poesia, vocês trazem conteúdos assim desse tipo, ou essas provocações, né? Assim, sim. você espera, né, o cliente chegar, ele vai relatando, às vezes você também promove algum tipo de coisa, né, alguma intervenção ali diferente. Pois é, textos. Eu já até falei para o paciente ler textos, mas assim, entre uma sessão e outra, né, para ver o que provocava. Né? A Kelly está me lembrando da questão da rua, né? Tanto a rua como o espaço terapêutico, né? Pegando um pouco essa metodologia do AT, como o poder dispor da rua em questões inusitadas que acontecem. Então, eu acho que o esquizoanalista também é um civirão. Tem uma coisa meio. Uma vez eu esqueci a chave do consultório. Aí eu virei para o paciente e falei assim: Aí ele, pô, mas não tem um outro lugar que a gente pode. Tem a praça. A gente sentou na praça. E na praça muita coisa estava acontecendo. Ele associou que isso tinha a ver com descer da torre. E aí a gente vai aproveitando. Essa tradição socioanalítica é que nada se perde, tudo vira analisador. Legal. Uma coisa que você trouxe que eu acho que é muito importante para vocês é a questão do afeto, né? É, Você tocou nesse ponto, a gente ainda não tinha falado sobre isso. Eu estou vendo que a gente tem mais uns 8 minutinhos. Acho que a gente pode pegar essa questão do afeto e aí já ir sim. encerrando, né, esse bloco, ver se alguém teria alguma pergunta que ainda quer fazer, ou enfim. E aí eu acho que você poderia falar um pouquinho, sei lá, se alguém tivesse, né, querendo procurar uma terapia, né, com um analista de esquizoanálise, como é que ele poderia fazer? Onde que ele poderia procurar? Existe, por exemplo, terapia social nessa linha? Como é que a pessoa procura? Quem estiver querendo fazer uma formação, como é que faz? Então, acho que a gente pode fechar com essa questão do afeto e aí depois ir para, né, assim, para essa parte assim mais né, informativa, vamos dizer assim. Sim. E aí as pessoas que quiserem fazer pergunta, aproveita agora. Agora é o momento também. O afeto, né? Tanto, muito em supervisão, né? Eu acho que em supervisão a gente trabalha muito isso, do que quando se leva um caso, a gente traz, né, a informação sobre o caso e alguma chave de leitura que tem a ver com o que sentir com o caso. E, invariavelmente, aquilo diz do caso. Né? Isso quando a gente está na roda de supervisão com outros clínicos. Né? Na sessão. Na sessão eu pergunto, não fico, né, com a ladainha o que você está sentindo, mas em alguns momentos específicos, né, relacionado ao que o paciente está contando, eu pergunto, mas o que você sentiu nesse momento? Então, eu sei que eu perguntei eu posso perguntar o que te afetou, mas isso fica muito, né? Mas eu entendo o afeto não como sentimento, né? Sentimento romântico, interior. Né? A gente pega o afeto numa frequência menos formal, né? Tipo, mas o que afetou ali? A pessoa meio que fala alguma coisa assim mais primitiva, né? A gente pergunta mais por aí. E nas nossas pesquisas interiores do que está nos afetando, muito do que está afetando ali na sessão tem a ver com algo que não apareceu ainda. Né? Obviamente, né, pode também ter a ver com você mesmo, né? Por isso que é importante fazer análise e fazer formação, estudar, né?
fazer supervisão. Então, a gente entende o afeto como uma certa bússola, né, de pesquisa, né, e furar uma certa racionalidade também. Mas não só essa pergunta, o que você sentiu, mas eu tenho trabalhado muito com sonhos também. Eu pergunto, ainda mais se o paciente for muito racional. Aí eu pergunto para ele me trazer os sonhos. Vale também como afecção. Ok. E sobre formação. Bem, lá na formação esquizoanálise, né, no Instagram é formação esquizoanálise mesmo, nós temos um dispositivo que é a clínica da formação, né, que os alunos atendem. E é um tipo de clínica social. Então, o valor lá pode ser incluindo zero até valores, né, de R$ 70. Então, entendo como uma clínica social de acordo com a combinação que o paciente possa fazer com a pessoa que o vai atender. Né? E sobre formação, bem, a formação em esquizoanálise ela é transinstitucional. Você não precisa entrar em escola nenhuma. Ela pode se fazer de forma sistemática, né? Estudando com pessoas, abrindo grupos de supervisão, entrando em grupos de supervisão, fazendo cursos. Mas ela também não, mesmo que você entre numa escola, ela não se encerra ali. Então tem a formação de esquizoanálise que eu dou aula, você pode participar dela e de outros grupos de supervisão. Tem em Belo Horizonte, no Instituto Gregório Barenblit, que também dá muitos cursos sobre esquizodrama e esquizoanálise. Bem, e outros grupos menos formais, né, que as pessoas podem se associar e poder se formar. Uhum. E como você Beleza. tinha perguntado outra coisa Não, era isso sobre mesmo, assim, né? Assim, se fosse um estudante quisesse, né, procurar uma formação, onde é que ele poderia procurar? E você já deu essas duas referências, né, lá em Minas Gerais e aí aqui do Rio, né? E também se fosse uma pessoa, né, alguma pessoa querendo fazer terapia, como é que ela chegaria até vocês? E como é que ela pode procurar terapeutas, né, em esquizo? Então, ela pode procurar esses centros. Uhum. Eu acho que é isso, assim, eu acho que basicamente a gente passou um pouco por tudo. Não sei se alguém ainda tem alguma pergunta, se quiser fazer, né, deixa eu dar uma olhada aqui, que fizeram algumas, mas a gente foi respondendo também ao longo da live. Temos quantos minutos? A gente está em 57, falta mais uns 3 minutos. É porque a Assim, Cláudia. talvez essa aqui seja legal, ó. Quais os sintomas, né? Então, como é que a esquizoanálise ela trabalha, por exemplo, com relação aos sintomas? Como é que vocês... Mas que tipo? Porque, por exemplo, né, assim, eu imagino que seja isso que ela quis dizer, não sei. Na psicanálise você tem aqueles sintomas clássicos, e aí, né, o analista ele vai atuando, né, em cima de determinados sintomas. Eu não sei se vocês fazem uma leitura diferente, né? Ou se vocês também usam, por exemplo, uma mesma referência com relação aos sintomas. Como é que é isso para vocês? Não sei. Foi a Clarice quem perguntou? Clarice, se você quiser, né, assim, desdobrar um pouco, se não foi bem isso que eu Mas, entendi. bem, eu acho que, bem, por exemplo, uma pessoa fóbica que chega e tem um medo de, sei lá, elevador. Isso é um sintoma. Isso é um sintoma. Trabalhamos com sintoma. Não necessariamente para tentar tirar imediatamente esse medo do elevador, embora a gente entenda que alguns sintomas são muito limitantes. Mas tentar localizar esse sintoma dentro dessa rede, né, que eu já falei. E outros são sintomas mais informais, né? A pessoa te procura angustiada. A pessoa te procura dizendo que a vida dela não funciona. A pessoa dizendo que está tudo ruim. Ou sintomas mais formais, digamos, né, no campo da clínica. Né? A pessoa que é fóbica, a pessoa que... Bem, embora essas pessoas clássicas da psicanálise, né, com o braço paralisado, eu tenho uma amiga que ela é neurologista, falou que está tudo lá junto, procurando os neurologistas. E ainda existem, mas não procuram muito mais a clínica. Não sei se chega para você. Para mim não Não, chega. ainda não. Aqui não.
Ó, eu não Mas sei em se vai termos... encerrar, tá? A gente está com 15 segundos. Me disseram que a live agora ela está passando de 1 hora. Não sei, a gente vai descobrir em menos de 10 segundos. Se não fechar, aí eu acho que você poderia deixar uma mensagem. Vamos ver o que vai acontecer. Tem 4 segundos aí. Se ela fechar com 60 já era. Não fechou, passou. Então, mas eu acho Uma que a gente podia mensagem, ir fechando, né? Assim, queria uma que, mensagem sei lá, de paz e esperança, tipo, o mundo vai não, melhorar. não, não. Uma mensagem. Sinto Quando você muito, aceitou, gente. né, assim, quando você aceitou participar da live, você trouxe essa questão, né, assim, que seria importante, não tanto por uma questão, né, assim, de, sei lá, de repente poder ter mais alguém te procurando enquanto cliente, que você já está aí com a agenda lotada, graças a Deus, mas que seria um trabalho importante, né, assim, de divulgação aí da Esquizo. Então, acho que você Sim, poderia ficar à vontade agora, assim, se você quiser passar algum recado, alguma mensagem, se quiser falar mais alguma coisa que a gente não tocou aqui, aí eu vou deixar esse espaço para você poder falar. sim, tá bom. Vou. Bem, quem se interessar, né, quiser estudar, né, quiser se formar em esquizoanálise, quiser ser paciente, quiser indicações, nós temos lá o Instagram da formação, temos o e-mail oficial e a gente pode também direcionar, não necessariamente absorver, né? A gente pode guiar, né, dar orientação e de alguma forma né, direcionar a pessoa para onde ela quiser, né, tiver interessado. Se é se formar, se é atendida, eu acho que tem esse trabalho que ele é um pouco militante pelo que os psicanalistas chamam de a causa, né? Então, eu acho que eu tenho uma causa, até foi o conteúdo da minha tese, né, que é formação em esquizoanálise. E uma outra coisa que eu acho que milito e tento fazer nas minhas lives, que é desconstruir uma certa estratégia que foi usada na década de 70, que é a estratégia anti, o anti-édipo. Isso foi estratégia, não é a ética da esquizoanálise, é anti. A ética da esquizoanálise é trans. Então, a historinha velha de bater na psicanálise, eu estou cansado, eu acho chato. Psicanálise, inclusive, eu acho que nós clínicos, que somos clínicos do inconsciente, clínicos que não adaptamos, né? E não precisa ser no inconsciente, mas clínicos não adaptacionistas, né, de uma pessoa a um certo social dado, a gente tem que se unir em relação aos novos perigos, os novos inimigos. Quais são? A neurociência, né, que vem transformando as pessoas em neurotransmissores, medicalizando a vida, né, transformando, né, e transformando a clínica num, sei lá, no secretariado deles, né? Tem isso, toma isso. Tem isso, faça isso. Isso não é clínica. É isso. Ok. Isso que eu queria dizer. Na verdade, vocês têm uma postura sempre muito crítica, né? Então, em relação a isso que vem surgindo, né? E como você se posiciona, né? Diante dessas coisas que vão surgindo, né? E é importante mesmo, né? A gente viu aí durante muito tempo o grande problema, né, da medicalização que até hoje chega, né? Então, quantas pessoas aí sendo medicadas que aí né, ela chega para você, ela está em crise, ela precisa de medicação, aí ela vai se procurar um psiquiatra que passa uma medicação, aí daqui a pouco ela não consegue nem ir para a terapia, porque a medicação faz ela ficar completamente inoperante, né? E aí, assim, a princípio, isso seria para a vida inteira, não tem um fim, não tem nada disso, né? Então, há um tempo atrás foi essa questão dos remédios, aí depois entrou o problema das crianças, né, com a hiperatividade, isso que você trouxe hoje Sim, nessa live. Agora, por exemplo, essa questão, né, assim, da neurociência, então, até que ponto eles ajudam a entender esse homem e até que ponto eles constroem um homem também, né, que eles, de sim. alguma forma, jogam assim para a gente e a gente acaba só sobrando como se situar, né? Na verdade, a gente não precisa se situar, né? A gente pode questionar, a gente pode ter uma postura crítica, né, diante Sim. dessas propostas, né, que chegam, né? Mas não são todos os psiquiatras que são assim. Na verdade, existem muitos parceiros, que se você quiser eu passo a lista, que a gente pode contar, que são psiquiatras lúcidos, né, Sim, críticos ao DSM e orientados pela reforma. Né? Eles são aliados à reforma psiquiátrica. Parceiros que a gente. Porque o remédio é uma tecnologia viável. Como o exemplo que eu sempre dou, né? Um paciente de uma amiga minha que falava assim: quando eu não tomava remédio,
o meu vizinho estava cortando a grama só para me sacanear. Eu comecei a tomar remédio, ele estava só cortando a grama. Pô, isso traz um nível de conforto que faz poder a pessoa chegar, inclusive, em outros trabalhos. Mas o remédio não pode ser um fim, é um meio, né? A tecnologia é disponível. Sim, É sim. isso. Tá ótimo. Bom, tiveram pessoas que chegaram aqui da UF com saudade aqui da gente. Um grande abraço aí para todos, para a Samanta, para o André, enfim, para o Cris, todo mundo que veio visitar a gente aqui, que de alguma forma potencializou aqui também esses nossos diálogos aqui e se sentiu participante disso tudo. Queria agradecer a presença de todos que estiveram aqui, né, os que assistiram com a gente ao vivo, os que ainda vão assistir. Para quem chegou agora mais para o final, vocês podem, daqui a um pouquinho, né, porque eu vou fechar a live, vou salvar e aí vou gerar o vídeo e vou botar lá dentro do IGTV, então não vai dar para ser agora, mas daqui a pouquinho ele vai aparecer lá no meu IGTV. Aí se vocês quiserem, né, vocês podem acessar ali depois a live inteira, né, pegando desde o iniciozinho. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, André, tá, por aceitar participar, né, assim, dessa live. Trouxemos Sim. agora, né, mais uma linha, né, mais uma forma de terapia que Sim. vocês podem buscar. E é isso, eu continuo com esse projeto. Em breve vocês devem, né, poder participar aqui de outras lives com outros terapeutas, com outras linhas, e aí assim conhecendo um pouquinho cada uma, tá bom? Vamos encerrando por aqui, então, André, quer dizer uma última coisa? Sim, sim, muito obrigado, Jean, pelo convite. Sucesso no seu projeto. Acho que tem todo sentido poder fazer esses debates. Que bom que a gente não está na casinha, na caixinha, e conhece gente de outras áreas. Vamos, se quiser, eu posso te ajudar também. E se me convidar, eu volto. Muito Beleza, obrigado a maravilha. todas que fizeram as perguntas, todos. E esse pessoal ufiano aí que não larga a gente, né? Sempre na amizade. Valeu, Isso gente. aí. Se teve alguma pergunta que não deu para ser respondida, enfim, que ficou com vontade de mandar, aí eu vou botar, né, já está na publicação da descrição da live que a gente fez hoje, tanto a formação quanto o André. Então, aí qualquer coisa vocês podem diretamente perguntar lá na formação, como ele colocou assim, bem à disposição para poder orientar, enfim. Fiquem à vontade e vocês podem procurar por lá, tá bom? Então, fechamos por aqui. Grande abraço, André. Obrigado a todos. Até uma Tchau, próxima. gente.